Boa noite, eu sou a Tayane, vamos de pegadas? Hoje nós vamos falar sobre os deveres das várias classes de pessoas crentes. Se encontra em Tito 2, do versículo 1 ao 10, que diz assim: Tu, porém, fala o que convém a sã doutrina. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Quanto aos moços de igual modo, exorta-os, para que em todas as coisas sejam criteriosos. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras no ensino, mostra integridade e reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, não sejam respondões. Não furtem, pelo contrário, deem prova de toda fidelidade a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Estarei explicando. Tito, capítulo 2, do versículo 1 ao 10. Paulo concede orientações a Tito, a fim de serem repassados aos vários membros do lar cristão, idosos, jovens e servos. Ao contrário do que faziam os mestres do erro, Paulo enfatiza que Tito deveria ensinar a sã doutrina a cada pessoa em Creta. Nessa vertente, então, valeria dizer que um pastor, por exemplo, deveria considerar a faixa etária e o sexo das pessoas que lidera, pois cada um tem necessidades diferentes para que cada grupo observasse um alto padrão de conduta. O que está em questão é a boa reputação da igreja e o crescimento do evangelho no ambiente moral dos homens idosos. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. A expressão constância vincula-se a uma das dificuldades e desencorajamentos da idade, uma vez que a paciência é imprescindível nas igrejas perturbadas como as de Creta, supõe-se que os idosos deveriam dar exemplo de virtude. Das mulheres idosas, quanto às mulheres idosas, semelhantemente, devem ser sérias em seu proceder, como convém a santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras do bem, para que ensine as mulheres novas. Vale destacar as orientações às diaconisas, conforme 1 Timóteo 3, versículo 11. Provavelmente, duas fraquezas naquelas mulheres eram a calúnia e a embriaguez. Por isso fez essas exigências. O papel delas deveria ser de mestras do bem, praticando aconselhamento e encorajamento, os quais deveriam ser explicitados por meio de atitude, palavra, exemplo, demonstrando assim um elevado padrão, a fim de instruírem as jovens recém-casadas. Das mulheres casadas, são orientadas a serem prudentes, a amar seus maridos e a seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos. Essas virtudes, na antiguidade, eram consideradas a glória do caráter das mulheres. Os dois primeiros adjetivos de moderadas e castas ressaltam o decoro da vida sexual. A expressão traduzida por boas donas de casa literalmente significa trabalhando em casa. Na antiguidade, esposas tanto judias quanto gentias se conservavam em casa e não deveriam andar aleatoriamente. Não deveriam esquecer-se da bondosa simpatia para com seus familiares. Paulo tem uma razão especial para exigir alto padrão por parte das mulheres jovens, para que a palavra de Deus não seja difamada. O mundo está de olho na família e criticará o próprio evangelho por qualquer conduta oriunda dos crentes que seja, portanto, chocante. Dos jovens, exorta semelhantemente os jovens para que sejam moderados. Paulo torna-se mais severo quando chega aos jovens, empregando aqui o imperativo, a fim de que sejam criteriosos
Exerçam autocontrole. Tito ainda era relativamente jovem e sua maneira de comportar-se deveria influenciar os jovens. A pregação de Tito teria mais probabilidade de ser aceita, caso mostrasse padrão de boa conduta, bem como de exemplo daquilo que pregasse. O ensino deve mostrar integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível. Como uma referência às suas atividades de mestre, integridade quer dizer pureza e ausência de qualquer desejo de lucro. Sua reverência denota alto padrão moral e uma maneira séria de viver. O conteúdo da sua mensagem deve ser em linguagem sadia e irrepreensível de acordo com o Evangelho Apostólico. O motivo nas entrelinhas desses preceitos é para que o adversário seja envergonhado, não tendo dignidade nenhuma de dizer a nosso respeito. Os adversários eram críticos do cristianismo, mas sua reverência aqui diz respeito aos indivíduos enfermiços dentro da própria igreja, os quais procuravam a mínima oportunidade para pegá-lo numa falha. A melhor defesa seria a completa integridade quanto à sua pregação. Dos servos, Paulo ressalta que os escravos também têm uma grande responsabilidade espiritual. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes aos seus próprios senhores, dando-lhes motivos de satisfação. Não somente os servos devem ser obedientes a seus senhores, como também devem dar-lhe satisfação, sem responder nem furtar. Devem cumprir seus deveres com desejos de agradar, pensando na sua posição de cristão, mais do que de servo, esforçando-se para exibir prova de toda fidelidade, como sempre faz. O apóstolo apresenta uma razão profundamente cristã para que os servos mantenham este alto padrão de conduta, que é a tarefa suprema de honrar a Deus nas suas vidas, a qual a igreja inteira é dedicada, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Em outras palavras, o comportamento obediente possibilita que a mensagem cristã seja agradável e nobre, proporcionando sua proclamação de modo hábil. A Igreja de Creta, com todas as suas congregações, embora ainda recém-organizada, já era alvo dos ataques externos e internos. As coisas ainda precisavam de organização, e Paulo começa pelo caráter do pastor, do líder. É fundamental que o líder, além de conhecimento, tenha uma conduta exemplar, para que não venha ser alvo dos inimigos. Contudo, tenha estrutura para combater as heresias e impedir que a desunião impere na igreja, trazendo divisão. Em sua organização, toda igreja precisa atentar para as diversas faixas etárias e interesses de grupos específicos, objetivando assim, com sabedoria, atender a todas as necessidades, desde os bebês até os mais idosos. Que Deus possa estar falando no seu coração grandemente através dessa mensagem. Fique com Deus e até a próxima com mais um vídeo no canal. Tchau!